Amém? Podem se sentar e abram as vossas Bíblias em Efésios 3, 20 e 21. Amém? A palavra do Senhor nos diz assim: Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações e para todo o sempre. Amém? Gostaria de fazer uma pergunta para vocês hoje. O que vocês vieram fazer aqui? Vieram só cumprir tabela, todo domingo ir no culto? Vieram para acompanhar um amigo que te convida sempre? Realmente, o que você veio fazer aqui? Ah, não, vim cumprir um protocolo, né? Todo domingo eu tenho que ir no culto. Vocês não estão aqui para cumprir um protocolo. Vocês têm que estar aqui para adorar verdadeiramente a Deus, aquele que é o único digno de ser louvado e adorado. Eu gostaria que vocês colocassem a mão no seu coração e repetissem comigo: eu estou aqui para adorar ao Senhor. Eu estou aqui para glorificar ao Senhor. Eu estou aqui para exaltar ao Senhor. Amém? Vocês já perceberam que a maioria dos cultos principais é no domingo? Vocês sabem por quê? Quando vocês vão sair de viagem, ou quando vai para algum lugar muito distante, de carro ou de moto, uma das coisas principais é abastecer o veículo, senão vocês não chegam, não é verdade? E nós estamos aqui no domingo, primeiro dia da semana, para ser abastecido de Deus. E muitas vezes o que é importante, quando você está viajando, você para no meio do caminho para reabastecer. E a nossa igreja tem culto dia de quarta-feira. Por que você não vem se reabastecer aqui? Por que você não está vindo? Vocês já viram um varal de roupa? Ele pega de uma extremidade à outra e vai se colocando a roupa para secar. E a roupa vai pesando, vai pesando. Se você não colocar uma escora no meio, a roupa vai relar no chão, não vai? As mulheres aqui que lavam roupa, que sabem disso, os homens que alguns ajudam, eu creio em nome de Jesus. Então, uma extremidade é o domingo, a outra é o outro domingo. Se você não buscar a Deus nos outros dias da semana, você vai voltar ao chão, você vai relar no chão, você vai se sujar novamente. Então busque a Deus também no meio de semana. Aqueles que podem, nós temos aqui o culto na quarta-feira, temos nas outras congregações na quinta-feira. Estejam à vontade para buscar a Deus. O quanto mais, melhor. O culto vai começar daqui a alguns minutos. Vocês... Alguém aqui está querendo ir no banheiro? Alguém está querendo beber água? Sabe por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque muitas vezes eu fico na portaria e eu vejo quantas pessoas se levantam para ir no banheiro, quantas pessoas se levantam no meio do culto para ir tomar água. E é aquele momento que Deus pode ter uma palavra poderosa sobre a sua vida e você vai perder. Quando vamos ao cinema, ficamos em média 3 horas sentado, focado. Nem conversamos com a pessoa que está do lado. E muitas vezes aqui, a pessoa que está do seu lado chama a sua atenção para conversar, te fala alguma coisa. E você está perdendo o foco. O momento de distração faz a diferença na sua vida.
Deus quer falar com você. Você veio aqui para isso. Você acabaram de... A não ser que vocês não estejam crendo no que vocês acabaram de... que eu pedi para vocês repetir. Que vocês realmente vieram aqui para adorar a Deus, para louvar a Deus, para exaltar a Deus. Todo mundo aqui acredita verdadeiramente na palavra de Deus? Alguns dias aqui o Adriano ministrou aqui e ele falou sobre 2 pilares de uma vida cristã: a fé e a obediência. Todos aqui têm fé em Deus? Todo mundo é obediente a Deus? Sei que temos algumas falhas, mas tentamos. Em Malaquias 3:10, vou ler esse texto, ele é muito conhecido. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me disso, diz o Senhor dos Exércitos. Eu vou abrir as janelas do céu e derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Se os 2 alicerces são fé e obediência, trazeis o dízimo à casa do tesouro. Fé, vou abrir as janelas do céu e derramar bênçãos sem medida sobre a vida de cada um. Se realmente você crê que esses são os alicerces de uma vida cristã, você vai dizimar por obediência, e você tem fé porque sabe que as janelas do céu serão abertas sobre a sua vida. E na base muitas vezes, se você ainda duvida que Deus tem muitas provisões e muitas bênçãos para você, a partir do mês de agosto, os cultos de quarta-feira vai ser um seminário sobre provisão completa. Venha, você vai ver o quão maravilhoso e quantas provisões Deus tem para as nossas vidas, para a sua vida, para a minha vida. Se você ainda erra, como se diz, a palavra mesmo diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Venha conhecer a verdade sobre a provisão de Deus, que Deus tem para a sua vida. Amém? Curva as suas cabeças, vamos orar por um momento. Senhor meu Deus, eis aqui o seu povo, meu Pai, que diz que está aqui para te adorar, para te louvar, para te exaltar, Senhor. Então o Senhor tem toda a liberdade, toda a legalidade para agir na vida dessas pessoas e falar com elas, Senhor. Fale aquilo que realmente precisamos ouvir, não aquilo que queremos. O Senhor tem toda a legalidade, Senhor, toda a autoridade na vida de cada um que está aqui, Senhor, pois estamos aqui para te louvar, te adorar e te exaltar. Senhor, mostra a Ele quão é maravilhoso servir a Cristo, o quão é maravilhoso estar na Tua presença a cada dia. Toque, Senhor, na vida de cada um, entre com providências em todas as áreas da vida dessas pessoas, na área familiar, na área financeira, principalmente na área espiritual, Senhor. Venha tocar cada um grandemente, venha realmente fazer a diferença, porque Tu és Deus, Tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso provedor, nosso galardão. Senhor, nós te amamos pelo que Tu és, não pelo que o Senhor pode fazer por nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos estão na liberdade para dizimar e ofertar a Deus. Amém. Sem viver, sem valor será tudo que eu fizer, tudo que eu falar, seja para adorar, te fazer sorrir.
Amém? Vou passar alguns avisos para a igreja. Dia 6/8, batismos, às 11 horas lá na Pedreira. Amém? Sexta-feira, Monte, 9h30, 9h30, saída aqui da sede. E, a partir de agosto, seminário, previsão completa. Amém? E as aulinhas retornam dia 6 de agosto. Graças e paz, irmãos, amém? Vou começar de novo. Graças e paz, irmãos, amém? Amém. Isso. Obrigado. Pode deixar assim. Bom, gostaria que vocês curvassem a cabeça. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, ó Deus, obrigado, Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos abençoado. Ó Pai, o Senhor tem falado conosco. Obrigado, Deus, pela Tua presença, ó Deus, que é constante, ó Pai, na nossa vida e no nosso meio. Obrigado, ó Deus, porque a Tua palavra é viva e eficaz. Obrigado, ó Deus, pela oportunidade que temos, ó Pai, de estar aqui. Ó Deus, nós queremos te agradecer pela vida que o Senhor tem nos dado. Nós queremos te agradecer, ó Pai, porque o Senhor tem sido bondoso para conosco. Ó Deus, obrigado, ó Deus, porque o Senhor, ó Pai, tem sido fiel para conosco. Ó Pai, abençoa as nossas vidas. Eu peço, ó Deus, que nessa noite, ó Deus, haja, ó Deus, arrependimento, ó Deus, mas arrependimento como mudança de mente, ó Deus, mudança, ó Deus, de direção, mudança de caminho, ó Deus, que isso seja constante, ó Deus, na nossa vida, ó Deus, e não só, ó Pai, quando ouvimos, ó Pai, a Tua palavra, ó Deus, em nome de Jesus, é assim que nós oramos, é assim que nós te pedimos, amém. Bom, gostaria não vou pedir para você abrir a sua Bíblia por enquanto, mas eu gostaria de falar sobre um assunto bastante interessante, que eu vou falar daqui um pouquinho também o tema, mas eu gostaria de começar falando para você que existe um cientista, ele fez um cálculo de qual a probabilidade de uma molécula, ok? Quem já estudou biologia sabe o que é uma molécula, vir a existir sozinha do nada. Alguém já ouviu alguma coisa a respeito disso? A gente já sabe, né, que existe a teoria do Big Bang, enfim, que o mundo surgiu por causa de uma explosão, não vamos questionar isso, mas existe um questionamento quanto à natureza do homem, de onde ele veio, ou como ele veio. E esse cientista chegou a um resultado. Ana, por favor, coloca aqui o slide. Ele chegou a um resultado. Está difícil de enxergar, né? Mas o resultado é 10 elevado, ou exponencial a 243. Quem conhece um pouquinho o cálculo de exponencial sabe que 10 elevado a 243 é 10 multiplicado por ele mesmo 243 vezes. É um número que não coube aqui, no Excel. Na verdade, assim, ele não coube na tela em si. Eu deixei maximizado aqui. Desculpa, 10 elevado a 230. Desculpa. Mas eu consegui gerar um cálculo aqui com tela de 100%, 10 elevado a 180. É um número que eu não tenho ideia como é que se lê isso. Mas o que é interessante é que ainda assim existem pessoas que acreditam que o homem veio do nada. Se uma molécula para existir é 10 elevado a 230, imaginemos a pessoa que está do seu lado. Olha para ela aí. Você tem noção, quando você olha para ela, quando você olha no olho dela, não sei se você já viu alguma coisa a respeito, mas você tem noção de como é complexo o corpo humano, como é complexo o olho humano? É de uma complexidade absurda. Então, eu acredito que a maioria das pessoas acreditam na existência de Deus e de que Deus é quem criou o homem. Deus criou o homem e a partir do nada. E se nós olharmos mesmo para a natureza, né, a gente vê uma complexidade tão grande, né? A gente vê ali a cadeia alimentar em uma ordem tão absurda. A gente fala, meu Deus, como é que pode uma coisa dessa
vir a existir sem que alguém o tenha feito. Seria talvez impensável isso. Mas para o cristão, a lógica da existência de Deus, ela vai um pouco além. Porque nós não só acreditamos em Deus, nós também acreditamos em Jesus. Eu estou falando de cristão. Nós também acreditamos em Jesus, que Jesus, ele se tornou carne, né? Ele era Deus, se tornou carne, habitou no nosso meio, enfim, ele sofreu o que sofreu, depois morreu em nosso lugar. Então, é um processo na nossa mente, além do que acreditar em Deus. Nós temos algumas outras religiões que acreditam em Deus e não acreditam em Jesus Cristo. E nós podemos acreditar em Jesus Cristo de 3 formas. Aqueles que acreditam que Jesus existiu. Pelo menos 3 formas. Eu posso acreditar que ele foi um grande homem. Mas posso não acreditar que ele tenha sido Deus e Salvador. E logo, eu acredito que ele é um grande mentiroso. Porque acreditar na existência de Jesus Cristo, nós acreditamos por causa da Bíblia. Então, quando nós vemos que Jesus disse o que disse, veio de onde ele disse que veio, que existe desde a eternidade, acreditar que tudo que ele disse foi muito interessante, acreditar que ele foi um grande homem, mas não acreditar no que ele disse, logo nós o fazemos mentiroso. Mas também nós podemos considerar Jesus Cristo talvez um lunático. Não é verdade? Porque talvez eu não acredite que ele tenha sido um mentiroso por si só, mas ele tenha sido um lunático, um louco. Para falar de tudo aquilo, sou um louco. Se eu não acredito que ele era um mentiroso, não acredito que ele era filho de Deus, mas acredito que ele foi um grande homem, mas não acredito no que ele disse, ou ele é um mentiroso, ou ele é um lunático. E eu não tenho como acreditar em Jesus Cristo sendo um mentiroso ou um lunático, e ainda assim o descrever como um grande homem. Mas existe a terceira forma de eu acreditar nele. De acreditar que ele veio, que ele era Deus, que veio de onde veio, que sempre existiu, e que ele se tornou carne, volto a dizer, se tornou carne, passou o que passou, morreu em nosso lugar. Então, existem essas 3 formas de acreditar em Jesus Cristo, acreditando que ele esteve na terra. E dentro disso, nós temos alguém que já ouviu falar de um filósofo chamado Nietzsche. Ele disse uma frase que nós assistimos um filme, na verdade tem 2 episódios desse filme. Deus Não Está Morto, quem já assistiu? E Deus Não Está Morto 2, né? Tem também. Mas Nietzsche, ele falou uma frase muito interessante. Pode colocar. Ele disse que Deus está morto. Nietzsche disse que Deus está morto. Ah não, mas eu acreditar que Deus está morto só pode ser um ateu. Deixa eu te falar, Nietzsche não era um ateu. Mas como que inclusive tem um livro, tá? Deus está morto. Por que que Nietzsche disse isso? Por que que ele falou que Deus está morto? E ele acreditava inclusive em Jesus Cristo. Não sei em qual das 3 formas exatamente, não cheguei a estudar profundo sobre isso. Mas ele acreditava em Jesus Cristo. Mas por que cargas d'água, então, Nietzsche falou que Deus está morto? Por um único simples motivo. Porque ele começou de olhar para as pessoas, e ele não via Deus. Ele olhava para as pessoas, para os empresários não via Deus, ele olhava para funcionários não via Deus, ele olhava para a igreja, ele olhava para os cristãos e ele não via Deus. Então ele falou,
Alguém matou Deus. Alguém matou Deus. Logo, Deus está morto. Olha que coisa interessante. Um homem olha para tudo e para todos e não consegue mais enxergar Deus. E eu gostaria hoje de falar sobre esse tema aqui, ó. Pode mudar, Ana. Cristianismo versus religiosismo. Esse bebezinho é bem engraçadinho, eu procurei pegar para ficar mais legalzinho. Então o bebezinho está pensando, cristianismo ou religiosismo? O que será que nós estamos vivendo? O bebezinho também está pensando, o que nós estamos vivendo? Será que é o cristianismo? Ou será que é uma mera religião? Eu não quero que você entenda religião. Enfim, a palavra original, a palavra religião no original, ela tem um significado muito interessante, mas eu queria trazer no significado atual que nós vemos. O sentido religioso mesmo, que a gente entende como uma coisa que não é tão interessante. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia nos Salmos de número 14. Salmo número 14. Todos acharam? Amém? Diz assim: diz o insensato, o tolo, no seu coração, não há Deus. Agora eu queria que você abrisse nos Salmos de número 53. Um pouquinho para frente. Salmo 53. Versículo 1. Diz assim: diz o insensato no seu coração, não há Deus. Só até aí. Então, nós temos uma coisa bem interessante, nós temos uma afirmativa de Davi, em ambos os salmos, com a mesma ideia. Ele dizendo, diz o insensato, diz o tolo no seu coração, não há Deus. O engraçado é que Davi ele não disse assim, olha, o insensato disse com os seus lábios. O tolo disse com os seus lábios. O tolo falou, o insensato falou. Ele diz assim, disse o insensato no seu coração. Esse é um problema que nós vivemos hoje. Muitos de nós dizemos acreditar em Deus. Existe um Deus. Porém, no nosso coração está dizendo, não há Deus. O Marlis falou sobre fé. O Alexandre também falou no primeiro culto sobre isso, um pouco. E é engraçado, porque fé é acreditar não só em Deus, mas nas promessas de Deus, acreditar nas palavras de Deus. Acreditar na promessa daquilo que Deus fez, o que Deus falou. E deixa eu te falar, não existe, vamos entender uma coisa, não existe cristianismo sem Cristo. Não tem como existir cristianismo sem Cristo. E algumas pessoas, elas tentam fazer duas coisas. Algumas vezes elas tentam fazer um cristianismo sem Cristo, e outras vezes elas tentam fazer do cristianismo somente algo comportamental. E as duas coisas são perigosas.
As duas coisas são perigosas. E dentro disso, gostaria de tratar com você de duas coisas. Pode passar, Ana. Conhecimento é apenas parte do processo. Eu queria que você falasse para a pessoa que está do seu lado. Conhecimento. Conhecer Jesus. Conhecer sobre Jesus. Conhecer a palavra de Deus. É apenas parte do processo. Algumas vezes nós confundimos. E muitas pessoas acabam por aceitar Jesus Cristo, acabam por fazer o curso de batismo, curso de maturidade, curso de liderança. Algumas assumem células. Mas algumas mudam o seu comportamento, realmente. A pessoa estava lá tinha um tipo de comportamento e de repente ela não tem mais esse tipo de comportamento. Mas não existe fome por Deus. Não existe fome por Deus. Porque eu posso me tornar uma pessoa melhor, eu posso ser uma pessoa com um caráter melhor, e ainda assim não ter fome por Deus. Vou falar novamente só a estatística que tem, que 71% das pessoas que estão dentro das igrejas, ou que participam das igrejas, não são convertidas. Eu entendo que uma conversão verdadeira, ela vai trazer fome por Deus. Ela vai trazer um anseio, ela vai trazer um desejo, ela vai trazer uma necessidade de estar com Deus. Eu posso ir conhecendo sobre Deus. Eu já falei isso uma vez aqui, mas conhecimento sobre Deus e conhecimento de Deus são duas coisas distintas. Eu posso conhecer muito sobre Deus e não conhecer nada de Deus. Conhecer sobre uma coisa eu conheço de cima para baixo, de fora para dentro. Conhecer de Deus é conhecer de dentro para fora. Muda tudo. Porque aquele que tem a experiência, ele tem muito mais propriedade de falar sobre quem ele conhece, sobre o que ele conhece, do que quem conhece de fora para dentro. A gente pode conhecer muito sobre alguém, mas o conhecer verdadeiramente é na convivência, é na comunhão, é no dia a dia. E isso é o que faz a diferença. Uma vez eu vi até um exemplo bem interessante. Ele diz assim: imagine-se, de repente, no hospital, e ali no hospital você está com uma dor ali muito grande e você vai precisar ser operado. E aí de repente chega um médico, e aí ele fala para você: não, tal, eu que vou te operar e tal. Aí a pessoa pergunta: quantas operações o senhor já fez? Aí ele fala assim: não, nenhuma. Mas eu estudei 5 anos para fazer a operação. A gente fica com um medinho, não é verdade? Agora, vamos imaginar o inverso. Vamos imaginar que a pessoa está ali, e aí chega um médico e a pessoa pergunta: quantas operações o senhor já fez? Eu já fiz 20. Isso dá um alívio na hora. Porque a experiência de se conhecer sobre algo é muito mais importante do que conhecer sobre aquilo. Então, conhecer sobre Deus não me dá necessariamente a propriedade de falar sobre Ele, de falar dEle. Agora, quando eu realmente conheço, de comunhão com Deus, isso me dá propriedade. Por quê? Porque é vivência. Então, conhecimento é apenas parte do todo. É apenas a metade da laranja. É apenas a metade da laranja. E eu nunca vou conhecer a laranja inteira se eu não estiver disposto a ter comunhão. Então, conhecimento é apenas parte do processo. 1 Timóteo,
3:7, diz assim, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Olha que coisa interessante. Paulo manda uma carta para Timóteo, depois tem um texto bem interessante que a gente vai ler depois, mas ele diz assim, olha, essas pessoas aprendem sempre, mas eles nunca vão chegar ao conhecimento da verdade. No versículo seguinte ele vai falar, porque eles resistem à verdade. Então conhecimento é parte do processo. É apenas uma parcela. Eu coloquei um exemplo. Nós temos conhecimento sobre muita coisa. Quantos aqui conhecem alguma família que está precisando de... Está tendo necessidade? Quantos aqui conhecem alguma família que está assim? Talvez uma pessoa que está com necessidade. Ou talvez uma pessoa que está precisando só de um conselho. Pessoas que precisam ser pregados o evangelho. E por que a gente não faz? Tiago diz, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, eu posso conhecer a Bíblia toda. O famoso ditado, né, de cabo a rabo, de Gênesis a Apocalipse. Posso conhecer tudo. E ainda assim, a minha vida não tem nada a ver com o cristianismo puro. Porque comportamento de cristão é um comportamento de alguém que tenha bom caráter. Então volto a dizer, torno a dizer, conhecimento é apenas parte do processo, apenas a metade da laranja. Se você busca conhecimento, mas não busca intimidade, infelizmente não vai mudar muita coisa. Infelizmente. E a segunda coisa, pode mudar, Ana. Tentar se conformar com aparente santidade, sem uma transformação interior. Uma coisa que Deus tem falado muito comigo, é que tudo começa no coração. Tudo começa no coração. Mateus 5. Jesus vai dar várias diretrizes, falando sobre divórcio, falando sobre ira, sobre amar o inimigo. 5 e 6 ali em Mateus. Dentro disso eu consigo entender que tudo aquilo que Jesus está falando começa no coração. Não começa com uma atitude externa, uma atitude exterior. Começa com uma atitude interior, começa com uma atitude interna. E uma coisa que identifica um cristão, e muitas vezes é difícil, até o Adriano perguntou esses dias, mas como é que dá para saber se alguém é convertido mesmo ou não? Não é só fazer o correto, mas o porquê está se fazendo o correto. Por que eu estou fazendo? Então, essas duas perguntas, elas precisam ser feitas. Eu fiz o que tinha que fazer? Fiz. Mas por que eu fiz o que tinha que ser feito? A Bíblia diz que se eu vender todos os meus bens e der aos pobres, se eu fizer toda a caridade do mundo, no sentido de doar alguma coisa, se eu queimar o meu corpo, se meu corpo for queimado, mas se eu não tiver amor, isso não serviu para nada. Então, uma pergunta: você está fazendo o que precisa ser feito? E a segunda pergunta: se está fazendo, por que você está fazendo? O que motiva o seu coração? O que tem motivado a sua ação?
Porque Deus, ele não verifica só o que eu faço. A Bíblia diz que Deus olha, o homem olha o exterior e Deus olha o coração, todo mundo sabe disso. Mas às vezes a gente não para pensar isso na nossa vida. Eu estou fazendo o que precisa ser feito? Não, não, então vamos mudar, eu preciso fazer. Ok, mas por que eu vou fazer? O que está sendo motivado? O que está me motivando a fazer isso? Sabe, eu estou aqui, estou pregando, estou aqui pregando, é uma coisa boa, é óbvio que sim, mas por que eu estou pregando? É para ser visto? Eu vou levar uma cesta básica para alguém, eu vou ajudar alguém, né? Uma família carente, eu vou lá, vou aconselhar alguém, mas por que eu estou fazendo isso? O que tem me motivado a fazer isso? Será que de repente é para ser visto? Será que eu estou querendo barganhar com Deus a salvação? Por quê? Será que eu estou fazendo com raiva aquilo? Deus não quer que nós façamos nada por obrigação. E nós temos falado muito sobre isso aqui. O desejo de Deus é que as coisas elas comecem no nosso coração. Porque alguém que pratica uma ação e não tem o seu coração nela, ela está só praticando uma ação. São obras de palha, feno e madeira. Agora, se eu tenho no meu coração um desejo de ajudar, logo eu vou ajudar. A minha obra vai ser de ouro, prata e pedras preciosas. Então, essa obra que eu faço, que vem de dentro do meu coração, ela é aprovada por Deus. A obra que eu faço, que não vem do meu coração, ela não é aprovada por Deus. Não importa o que seja feito. Não importa. Nós precisamos ter uma coisa na nossa consciência, que Deus não se deixa enganar por pessoas que fazem o que é certo com a motivação errada. Não se deixa. Paulo, na segunda carta de Timóteo, ele diz assim: sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Mas por que vão vir tempos trabalhosos? Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. É engraçado porque vão vir tempos trabalhosos por causa dos homens. Não é por causa da perseguição que Paulo está falando. Por pessoas que têm aparência de piedade, mas que não tem nada de piedade. Aí o Spurgeon, ele disse uma coisa bem interessante. Isso brotará na igreja cristã e ao redor dela. Um grupo de homens sem fé, que professam ter fé. Homens ímpios que se unirão com os santos. Homens que têm aparência de piedade, mas que negam a eficácia dela. Homens sem fé que vão estar unidos com os que têm fé. Uma perguntinha: se as pessoas que olham para você, será que elas encontram um Deus morto ou um Deus vivo? Será que elas encontram um cristão ou será que elas encontram uma pessoa que se diz cristão? Em Mateus 18, Jesus, ele tem uma conversa com Pedro, eu vou ler aqui para vocês.
maioria conhece. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes eu deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Aí Jesus respondeu: eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Uma pergunta: 70 vezes 7 dá quanto? 490. Imagina, perdoar alguém por dia, 490 vezes. Eu acredito que ninguém nunca conseguiu fazer isso aqui, né? Mas o que me chama a atenção nesse texto não são as 490 vezes, porque Jesus não estava querendo colocar uma quantidade de vezes que eu tenho que perdoar o meu irmão. Porque seria absurdo eu pensar que eu conseguiria, eu acho, né? Alguém conseguiria me azucrinar tanto durante um dia que eu precisasse perdoar ele 490 vezes. Eu acho que seria só se ele não parasse do meu lado, né? Ele me cutucasse, está perdoado. Me cutucasse, estou perdoado. Me cutucasse, estou perdoado. 400 dá trabalho. Então, a ideia de Jesus não foi colocar quantidade. Ele quis dizer para Pedro: Pedro, você perdoa quantas vezes forem necessárias. E o mais engraçado é que tem gente que conta, né? Assim, ó, já foi 5, hein? Ó, 6, ó, chegou em 10, ó, tá acabando, né? Falta 480 ainda, mas tá acabando. Tem gente que conta. Então, a pergunta é: será que eu tenho vivido uma mera religião, uma mera religiosidade? Será que quando eu escuto, quando eu conheço alguma coisa diferente de Jesus, será que eu obedeço pela obrigação de obedecer? Fala assim: ó Deus, aqui ó, eu fiz. Um dia a gente vai dar conta de tudo que a gente fez, é óbvio. Mas a questão é, será que eu fico querendo mostrar para Deus: olha que eu fiz. Ó, essa semana eu levantei 7 vezes de madrugada para orar, hein, Deus, ó. Tá sabendo já, né? Porque a oração de madrugada tem um efeito maior. Então, ó, tá vendo? Tá vendo a minha labuta aqui, minha lamúria? Será que é assim que funciona? Vou falar outra frase do Spurgeon que eu gosto muito. Diz assim, eu já falei uma vez aqui: um cristão verdadeiro não vive como quer, mas se ele vivesse, ele não pecaria nunca. Então, alguém que é um cristão verdadeiro, que foi transformado interiormente, ele não vive como quer. Ele é mais ou menos como Paulo: aquilo que eu quero fazer eu não faço, mas aquilo que eu não quero fazer, isso eu faço. Oh, tenha misericórdia de mim, ó mais pecador. Ele não vive como quer, mas se ele vivesse, ele não pecaria nunca. Porque o anseio dele, o desejo dele, é poder agradar ao seu Senhor. É poder agradar a Deus. E às vezes, nessa ação externa, a gente imagina algumas coisas. E a gente se esquece que a conversão de um homem, ela não é a adaptação a uma subcultura evangélica. A conversão de um homem, ela não diz respeito ao que as pessoas veem de mim, ao que eu como ou ao que eu bebo necessariamente. A gente criou essa subcultura dentro das nossas próprias mentes. E a gente olha para as pessoas com um julgamento de acordo com a nossa subcultura. A gente criou isso. Aí a gente olha uma pessoa se vestindo de determinado jeito. Esses dias, eu acho que o pastor nem estava aqui. Mas esses dias o Ítalo, ele tocou guitarra aqui, ele estava, numa quarta-feira ele estava de shorts. Mas a questão, onde eu quero chegar, é: por que a gente cria isso? Por que alguém não pode vir de shorts no culto? Não estou dizendo que você precisa vir, ou que você é para vir, ou... Não estou dizendo isso.
É óbvio que a gente se veste de acordo com o ambiente que a gente está, ok? Mas a questão é o nosso olho julgando a pessoa. Julgando. Tentar nos mostrar santos não nos faz santos, assim como agir como cristão não nos faz cristãos. Uma coisa que me chamou bastante atenção em um texto, que é Mateus 5,16, ele mostra que nós somos a luz do mundo. E antes de eu falar disso, eu queria falar para você que o mais importante não é que a igreja seja vista no mundo, que a igreja seja aparente no mundo. O que mais importa é que Jesus seja visto. E se Jesus for visto, aí nós vamos ter a certeza que ali tem uma igreja. Então a questão não é de a igreja se mostrar para o mundo. A questão é nós entendermos que nós somos luz. E o que a luz faz? Ninguém entra aqui, né? Ninguém entra aqui no prédio. Aí olha, nossa, que lâmpada mais legal, cara. Muito legal essa lâmpada, hein? Nossa, ela ilumina mesmo, né? Ninguém quer saber. A gente só olha para uma lâmpada quando ela está queimada. Que ali está queimada, queimou, tem que trocar a lâmpada. Aí troca a lâmpada. Por quê? Porque se apagar todas as luzes, ninguém vai enxergar. A lâmpada, ela só serve para iluminar. A lâmpada não tem glória nenhuma em si mesma. A igreja, a gente precisa entender que a igreja não tem glória nenhuma em si mesma. Nós somos luz. E a única coisa que a luz faz é iluminar. A luz só ilumina. Enquanto nós não entendermos isso, talvez muitos de nós vamos querer continuar sendo vistos. A gente vai continuar como se nós quiséssemos ser a estrela e Jesus o palco. Quando na verdade tem que ser o inverso, nós precisamos ser o palco. Nós precisamos ser a plataforma. E Jesus é o palco. Jesus é a estrela. Tem outro filósofo chamado Friedrich Hegel. Ele diz que, eu pensava que era do Einstein essa frase, mas não é, é dele. Ele diz que nada de grande nesse mundo foi feito sem paixão. Nada de grande nesse mundo foi feito sem. E eu concordo com ele. E eu acrescentaria mais que nada nesse mundo vai ser feito de grande sem uma paixão. Não só o que foi feito, mas o que ainda vai ser feito. Nada vai poder ser feito sem uma grande paixão. E a paixão, ela nasce aonde? No coração. A paixão, ela nasce dentro. A paixão, ela não é uma coisa que eu faço fora, antes de ter dentro. Ela começa aqui. Quando a gente gosta, né? Quando eu estava começando de gostar da minha esposa, aquilo começou ali dentro. Até então eu não fazia nada. Ela sabe disso, né? Porque foi ela que me atraiu, né? Foi ela que foi atrás de mim. Mas eu não estava nem aí para ela. Ela sabe disso. Eu não estava nem aí. Ela me ligava, ela estava fazendo parte do louvor na época, ele tinha acabado de entrar. Como é que é, pastor? E eu não gostava. Mas chegou um momento que começou a brotar algo no coração. Ela fez uma magia branca, foi uma magia negra, fez uma magia branca, né? Brincadeira. Mas aí começou a brotar algo no coração com respeito a ela. E depois de algum tempo, não foi de muito tempo, depois de algum tempo, eu já estava apaixonado. E aí sim eu fazia coisas. Aí sim eu me importava com ela.
Eu cheguei a sair da faculdade, lá da Unemat, para vir aqui. Eu não lembro nem para que era. A questão é que, não estou falando que isso é grande, mas é algo que, se eu não estivesse apaixonado, eu não faria. Eu não faria. Volto a dizer, nada, se você quer fazer algo que tenha importância nesse mundo, com relação a Deus, isso só vai acontecer no dia que você estiver apaixonado. Senão você pode fazer muitas obras, mas isso não vai fazer diferença. Aquilo vai continuar sendo vazio, aquilo vai continuar sendo uma obra de palha, feno e madeira. E o engraçado é que aquilo vai ser vazio para você mesmo. Tudo começa no coração. Eu gostaria que você falasse para a pessoa que está do seu lado, tudo começa no coração. Então eu te convido hoje a você pular para esse novo slide aqui, ó. Passa dessa plataforma do religiosismo, talvez, se você ainda está aqui, passa para a plataforma do cristianismo. O que vai fazer diferença na sua vida é o cristianismo. Religiosismo só vai te trazer peso. Sempre vai ser um fardo fazer o que você faz. E eu gostaria de completar lendo um texto com vocês, Filipenses 2:5. Não precisa abrir, depois se você quiser, você pode ler na sua casa, anota aí. Só a primeira parte dele, diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Eu não vou ler tudo. Mas tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E ele vai continuar falando de que Jesus, mesmo subsistindo em forma de Deus, não supor ser igual a Deus, antes assumir a forma de servo. Mas onde eu quero chegar? Essa palavra sentimento é uma palavra chamada frônesis. Não é aquele desenho da Frozen, tá? É frônesis. É uma palavra chamada frônese. Na linguagem portuguesa, não tem uma palavra que traduza ela corretamente. Essa palavra frônese, ela não diz respeito só a sentimento. Ela diz respeito à razão também. Então, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus? Não. A palavra frônese é como se fosse assim: eu sei o que eu tenho que fazer. Não, eu sinto, eu amo. E eu sei que isso que eu vou fazer é bom. Então, é um sentimento mesclado com razão. É um sentimento mesclado com uma ideia central de Deus que sabia que precisava ser feito. Não era só uma coisa boa. Jesus queria fazer. Jesus não teve só uma ordem do Pai para vir. Ele também queria fazer. Então, não é só sentimento. E também não é só razão. Ser cristão para que nós sejamos cristãos, nós precisamos fazer com que isso, essa ideia de Deus, que é tanto falada, ela não seja mais só uma coisa externa, só uma coisa exterior, só um ato religioso, que algumas pessoas fazem de repente vir ao templo, de vir ao culto. Ah não, já bati meu ponto, vou embora, tá tranquilo, porque eu já vim na igreja uma vez na semana, e aí o resto da semana se esquece. Talvez até pratique boas obras, mas se esquece que a ideia central de Deus não é que a gente seja boas pessoas, é que exista comunhão entre nós e Ele. É que exista um relacionamento entre nós e Ele. Não importa o que eu faço, não importa o que você faça, o que vai fazer a diferença nas nossas vidas
é se nós conseguirmos manter isso aceso dentro de nós. E quando as pessoas olharem para nós, elas vão conseguir enxergar esse último slide aqui. Que Deus está vivo. Deus não está morto, Deus está vivo. Quando as pessoas olham para você, será que elas veem um Deus vivo ou um Deus morto? E eu gostaria de te convidar, você, porque o que Deus mais quer é que Ele esteja vivo em nós. É que Ele se faça vivo em nós e através de nós. Que quando as pessoas olharem para nós, que elas possam desejar, falar assim, eu quero servir esse Deus. Malaquias, o Marlis leu antes, a Bíblia fala que, e eles nos chamarão de bem-aventurados. As pessoas olharem para nós e falarem, caramba, eu quero ser igual. Só para a gente finalizar, é como se fosse comparar alguém que vai na academia. Quem vai na academia aqui? Temos poucas pessoas que vão na academia, né? Mas as pessoas que vão na academia, elas ou as que não vão, né, também, elas acabam olhando para outras pessoas como sendo um estereótipo bom, né, desejável, eu quero ser igual, né? Mas existe um esforço para se chegar àquilo. E se vamos supor que eu olhe para uma pessoa, olhe para o Marlis e fale assim, eu quero chegar a ser como o Marlis. Vou malhar, o Marlis está malhando lá e tal, e eu quero ter o mesmo estereótipo. Então o que eu vou fazer? Eu vou perguntar, Marlis, o que você faz, cara? O que você faz? O que você fez para alcançar o que você alcançou? As pessoas precisam olhar e ver isso em nós. Olharem para nós e perguntarem, falar, olha, como é que eu faço para alcançar, para ser isso? Como é que eu faço para servir esse Deus? Como é que eu faço? Gostaria que você fechasse seus olhos. Eu gostaria de te convidar nessa noite, talvez você nunca aceitou Jesus. E a única pessoa que vai fazer diferença na sua vida é Jesus. A única pessoa que vai não melhorar, ela vai transformar a sua vida é Jesus. A ideia de Jesus nunca foi melhorar ninguém. A ideia de Jesus nunca foi essa. A ideia de Jesus agora é nos transportar de um reino das trevas para o reino da luz, para o reino da vida abundante, para o reino das bem-aventuranças. E eu gostaria de te convidar nessa noite. Existe alguém aqui que gostaria de receber a Jesus para ser o seu Senhor e seu Salvador? Eu gostaria que você levantasse seu braço como um sinal. Amém? Pode baixar o braço. Há mais alguém que gostaria de receber a Jesus? Eu gostaria de te dar essa oportunidade, não para que você seja um religioso. É para que você se torne filho de Deus. E esse é o único objetivo. Volto a dizer, não é para que a sua vida seja melhor. É para que a sua vida seja transformada. E em consequência ela vai se tornar melhor. Mas é só uma consequência. Há mais alguém? Levante seu braço como sinal.
Não havendo, eu gostaria que você que levantou o braço, por favor, eu gostaria que você viesse até aqui à frente. Por favor, todos se coloquem de pé. Eu gostaria que... Gostaria que você feche seus olhos, por favor. Eu gostaria que você estendesse suas mãos para cá. Senhor Jesus, para si, o meu único e suficiente Salvador e Senhor. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu te agradeço pela vida pela vida que o Senhor me deu. Eu te agradeço que o Senhor escreveu que o Senhor escreveu o meu nome no livro da vida. Obrigada. Em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Gostaria que você desse uma salva de palmas para Jesus, amém? A igreja não pode ficar de pé mesmo. Põe a tua mão direita no teu coração e oremos ao Senhor. Pai, te louvamos porque o Senhor tem agido em nossas vidas, falado aos nossos corações, abençoado vidas. Que o Senhor, Pai, continue abrindo portas para aqueles que estão procurando um emprego, um trabalho, ajudando-os a pagar suas dívidas, a receber o que tem a receber, prosperando aqueles que te adoram em espírito e em verdade. Pai, te louvamos, despedes agora o teu povo em paz para os lares e declaramos, Deus, mais uma semana de vitória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, igreja? Saúde o teu irmão com a paz do Senhor.